Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, daqui para frente o tio vai parar para conversar com vocês um pouquinho a respeito de instrumentos tradicionais de ensino, né? Conforme já comentado em aula anterior. Então a ideia é que a gente possa refletir um pouquinho sobre o quadro negro, né, como instrumento de ensino, né, para o ensino de química. Então giz e quadro negro, né, e contrapor isso também com projetor, né. Então de um lado a gente vai pensar no quadro negro como instrumento de ensino, que é um instrumento extremamente tradicional e eficaz e super eficiente. E de outro lado a gente tem o projetor, que é um instrumento muito mais moderno, e a gente vai tentar contrapor um pouco essas duas possibilidades de instrumentos para ensinar a química, tá? Eu tinha comentado que a ideia era inicialmente que vocês assistissem à palestra do professor Pier, e essa palestra seria o ponto de partida das nossas discussões. Muito bem, então está aqui o tema da nossa aula de hoje, que é a palestra do professor Pier. Certo? O tio vai fazer alguns comentários aqui com vocês. Então é assim, qual que é o tema da palestra, né? A gente poderia ficar aqui falando horas sobre a palestra, enumerando uma série de pontos positivos e negativos sobre a palestra, mas como tudo na vida, quando eu olho para um copo que está meio cheio, eu gosto de olhar para a parte meio cheia, né? E não para a parte meio vazia, né? Então, vamos tentar fazer isso, esse tipo de exercício aqui agora. Vamos tentar olhar para o copo e tentar perceber a parte que está meio cheia, tá? Então, a palestra do professor Pier tem como tema, no fim das contas, né? Ele dá uma palestra de como é que o cérebro funciona, né? Como funciona o cérebro. Esse é o tema da palestra dele, né? Como funciona o processo de ensino-aprendizagem, tá? Que ele mostra lá pra gente que o processo de aprendizagem dura 24 horas, né? Ok? Então eu não vou ficar detalhando aqui muito a palestra não, mas assim, ele traz coisas muito interessantes que vão servir para a gente pensar um pouco. Então a primeira coisa que eu acho que é muito legal é quando o professor Pier começa a falar um pouquinho sobre o papel do professor, o papel do aluno ou estudante e o papel da aula, né? Então ele mostra pra gente que o professor, né, o papel dele dentro da aula ou do processo de ensino e aprendizagem não é de ensinar, e sim de explicar a matéria. Então, o professor não ensina, professor explica, né? Esse é o papel do professor. O papel do professor é explicar o conteúdo, não ensinar o conteúdo. Muito bem. E aí, posteriormente, ainda no começo da palestra, ele começa a fazer uma diferenciação entre aluno. Ele fala pra gente que aluno é diferente de estudante, né? O aluno assiste às aulas de maneira passiva. O estudante estuda de maneira ativa, né? Muito bem. E aí ele também fala um pouquinho pra gente sobre o papel da aula, né?
a aula não foi feita para aprender. A aula foi feita para entender. Então, a aula não foi feita para aprender. Isso aqui não existe. A aula foi feita para entender. E ele também fala um pouquinho sobre o ato de estudar. Né? Estudar para ele não é uma coisa passiva. Não é passivo. Estudar é um ato ativo e solitário, né? E ele até brinca lá, né, sobre o ato de estudar, né? Quando você monta uma cola para a prova, naquele momento você está estudando, né? Porque naquele momento você está escrevendo e registrando aquilo que de fato é importante. Então perceba, olha, você tem um conteúdo amplo, né? Quando você monta uma cola, é nesse momento que você está fazendo, exercitando o seu papel ativo de estudante. Você está fazendo um recorte e pensando aquilo que de fato importa, né? Nesse momento você está estudando, você está pensando como um ser ativo, né? E não simplesmente recebendo de forma passiva a informação sem pensar, né? É muito interessante ele falando sobre a cola, né? Montar cola é útil, não é útil usar a cola, né? Aí ele fala também que é um crime estudar para a prova, que a gente deveria... Bom, enfim, ele começa a falar sobre uma série de coisas que eu concordo, outras não, né? Mas é muito interessante perceber essas coisas, né? E conforta um pouco também a gente, né? Então, tira um pouco desse peso das costas do professor, de que o professor é responsável pelo processo de ensino-aprendizagem, né? Existe uma corresponsabilidade com a escola, com os alunos, né? Então, é uma grande bobagem achar que o discurso do professor vai atingir todos os alunos de uma sala. Não atinge, né? Vai atingir 80%, 90%, 95% da sala. E aqueles 10% que não foi atingido? Bom, para isso existe aula de reforço, onde deveria existir um outro professor com outro tipo de abordagem, um outro tipo de discurso, né, que possa atingir esse aluno que não foi atingido, né? Mas é muito interessante esse mapa que o professor Peer constrói para a gente, né? Bom, e aí eu queria trazer aqui para a nossa discussão um dado que ele mostra para a gente, que é o seguinte: ele fala lá sobre resultados, né? E mostra para a gente que a pedagogia, né, sul-coreana e finlandesa e sul-coreana estão lá em cima, né? E ele fala lá sobre a pedagogia brasileira, a francesa, a italiana, a americana, estão lá embaixo, né? Ele fala diretamente sobre resultados, né? Ele mostra para a gente que os países asiáticos, de modo geral, né, possuem resultados no PISA que são muito bons. Já esses países que têm por detrás uma pedagogia mais moderninha, né, possuem resultados bem abaixo do esperado, né? Então, vamos combinar que o ensino finlandês, o ensino coreano e o ensino chinês não tem, essas escolas não têm assim uma grande fama de serem escolas modernas, né? Muito pelo contrário. O que a gente sabe é que
o que está por trás é um tipo de ensino absolutamente tradicional, tá? E isso é um dado muito importante para a gente pensar um pouco, né? Porque a impressão que eu tenho, e aí é só uma impressão, tá? É uma impressão, um desabafo, mas a impressão que eu tenho é que existe um processo de demonização do ensino tradicional que está em curso na nossa escola brasileira, né? E que vem, sabe, desconstruir toda uma escola, um tipo de pedagogia, como se esse tipo de ensino é que fosse o problema, né? E o Pier traz para a gente, ele fala que essa pedagogia brasileira, francesa, italiana e americana, né? O grande equívoco dessas pedagogias é achar que na aula se aprende. Então, vamos melhorar as aulas, vamos aumentar o número de aulas, né? Então o processo está todo centrado no professor, né? No professor e na aula, né? Como se o problema da educação fosse o professor e a aula. Né? As aulas do professor são ruins, são tradicionais, né? A lousa é um instrumento antigo, do século XV, XVIII, sei lá. Enfim, o problema é o método de ensino, né? E não é, gente. E não é, né? Tirar, sabe? É complicado, né? Me incomoda bastante o que anda acontecendo por aí, né? Eu tenho um grande amigo que trabalha numa grande rede de escolas. Eu não vou falar o nome aqui, obviamente, né? Mas é uma dessas grandes redes. E ele estava comentando comigo, um dia desses, que lá nessa escola onde ele está trabalhando, o professor que anda usando a lousa, o giz e a lousa, anda sendo mal visto perante a coordenação, né? Por quê? Porque afinal de contas é um método antiquado, esse que a gente usa, que é a tal da lousa, né? Por outro lado, eu também tenho visto, tem uma rede aí de ensino, uma escola de idioma que coloca como propaganda lá um menino e uma menina vestidos de super-heróis, né? Dando a ideia de que a escola é um lugar, né, de diversão, de brincadeira, né? Então, sabe, tem essa ideia de colar a ideia do brincar com o aprender. Isso também anda me incomodando muito, sabe? Porque é muito complicado a gente dá a impressão que estudar é um grande barato, é uma grande diversão. O ato de estudar e de aprender é uma grande diversão. E efetivamente dá para ser, né? Mas percebe que é uma diversão diferente. Não é a mesma diversão não é o mesmo barato de brincar de pega-pega, de brincar de Superman, né? Então vamos pensar no caso da química, né? Quando a gente estuda química, a gente está penetrando nas profundezas da matéria, né? Para descobrir os seus segredos. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito divertido. Isso é um mal barato, né? Porque a gente está brincando de caça ao tesouro. É quase a mesma coisa que brincar de caça ao tesouro. Mas perceba que é um barato diferente do brincar de pega-pega, né? Então, a gente como professor tem que fazer o aluno entender esse barato, né? É um barato diferente, né?
Então, a aula de química dá para ser bem divertida, a aula de física dá para ser bem divertida, mas o aluno precisa entender que é uma diversão diferente, né? Mas aí que tá, né? Eu tenho ficado muito incomodado. Manja aqueles professores recém-formados, acabaram de sair da faculdade, cheio de ideia boa na cabeça, né? Cheio de teorias pedagógicas na cabeça e tudo mais. Aquele professor vamos pensar no professor de matemática, né? Eu escuto sempre aquela questão assim: ai não, porque decorar é uma grande bobagem. Decorar faz parte da escola tradicional, né? Não precisa decorar. Me desculpe, né? O professor de matemática que vira para mim, né? Manja aquele professor de matemática moderninho, que usa calça apertada, né? Acabou de sair da faculdade, tá cheio de teoria na cabeça, vira para mim e fala assim: não, porque decorar a tabelinha é coisa do século passado. Isso daí, a tabelinha não, decorar a tabuada, isso é coisa do século passado, isso é uma grande bobagem. Você me desculpe, eu não concordo, né? Decorar é uma coisa muito importante no processo de ensino-aprendizagem, né? E faz parte do ensino tradicional. Você quer ver, ó? Isso aqui, eu aprendi na 5ª ou 6ª série, tá? Bem com o tio. Me, comigo, te, contigo, se consigo, o, a, lhe, os, as, lhes, nos conosco, vos convosco, são pronomes do caso oblíquo. Perceba, isso é ensino tradicional. Eu estava, ensino fundamental 2, eu decorei essa musiquinha, né? Decorar é útil, é super útil. Eu não faço a menor ideia do que seja um pronome do caso oblíquo, mas eu decorei o que é o pronome do caso oblíquo. Então percebam qual que é o problema do ensino tradicional, né? Decorar por decorar não faz o menor sentido. Aí está errado, é ruim. Mas a gente não pode atribuir o equívoco à decoreba. Decoreba é útil. Agora a gente precisa explicar para o aluno aquilo que ele está decorando e qual que é o sentido daquilo. Eu até hoje eu não sei o sentido de ter decorado os pronomes do caso oblíquo, né? Mas eu sei o sentido de decorar a tabuada, tá? Porque matemática é uma praia que eu gosto, né? Português já não é muito. Mas enfim, é importante que o aluno entenda a tabuada e decore-a, né? É útil. Assim, vou dar um outro exemplo, né? Quando eu estava lá no ensino médio, estava dando aula para o ensino médio, eu fazia questão, aula super tradicional, fazia questão de fazer o meu aluninho decorar o NOx das substâncias, dos elementos químicos, né? Então vou dar um exemplo aqui, o porquê que tem que decorar, né? Então a gente está lá descrevendo um processo de pilha, né? Tentando entender quem está oxidando, quem está reduzindo, quem está ganhando, quem está perdendo elétrons, para entender o processo de transferência de elétrons, né? Então são fenômenos complexos e aí existe toda uma linguagem para representar a reação química, né? Então você tem lá uma substância X, uma substância Y, né? E aí um fornece elétron para o outro, papapá. Muito bem. Quando eu estou tentando flagrar quem está doando, quem está recebendo elétrons, eu flagro isso utilizando o NOx, né? Pensando a respeito do NOx antes e depois. Então, por exemplo, quando o X tem NOx 0, né? E ele vai para NOx mais 2, né? Significa que ele perdeu 2 elétrons para uma entidade Y, tá? Ok? Então tem aqui 2 elétrons, 2 bolinhas. Beleza? Agora, se eu não consigo
lembrar que essa entidade X é mais 2, né, eu não consigo entender essa linguagem, né? Então a decoreba ela é útil, até na formação dos compostos, né? Então vamos supor, esse composto, o óxido de cálcio, né? Quando eu olho para ele, se eu não lembro que o cálcio faz parte lá da família 2, né? E o oxigênio está lá na família onde a turma, nesse caso, né? O oxigênio é menos 2, né? Então o cálcio é mais 2 e o oxigênio é menos 2, certo? Se eu não decoro isso, o que acontece? Na hora de atribuir, a hora que eu olho para o óxido de cálcio dentro de uma reação química, né? Flechinha, não importa aqui a reação. Quando eu vou atribuir o NOx para eles, é muito natural pensar que o cálcio é mais 1 e o oxigênio é menos 1, né? Então é muito natural pensar isso, e não o contrário, né? Que o cálcio é mais 2 e o oxigênio é menos 2. Então a decoreba é útil, gente. Quando o tio está ensinando lá pilha e eletrólise para os alunos, no meio da brincadeira eu mostro vários exemplos onde eu mostro para eles, para os alunos, que se ele não tem, né, se ele não tem decorado um bom número de elementos químicos na cabeça, né, e o NOx deles, ele se perde todinho quando for na hora de trabalhar a atribuição de cargas na brincadeira toda, né? E de descobrir quem está doando, quem está recebendo elétrons. Então é importante que a gente mostre para o nosso aluno que a decoreba ela é importante, né? Tudo bem, gente? Tá claro o que o tio está falando? Então, olha só, o professor Pier é um professor de uma rede tradicional, que trabalhou numa rede tradicional de ensino, né? E que os professores lá são professores que utilizam recursos absolutamente tradicionais, giz, lousa e saliva, e que fazem milagre com isso. É uma grande bobagem achar, né, que o ensino tradicional é o grande problema do nosso tipo de ensino que a gente tem hoje. Não é. Um ensino tradicional bem feito, ele é muito bom. Ele é perfeito? Não, né? A impressão que se tem é o seguinte, né? Vieram com goela abaixo com os professores num determinado momento, e minha mãe percebeu isso, que minha mãe era professora, né? Vieram com um tipo assim, olha, esqueçam tudo que vocês fazem até hoje. Vamos mudar a educação, né? Vamos transformar a educação da noite para o dia, né? E não é, gente, eu acho que não é assim o caminho, né? O ensino tradicional tem muitos problemas, mas tem muitas qualidades, né? Então, essa rede de ensino que vem demonizando o quadro negro, né? E o professor que usa o quadro negro vem sendo mal visto, acho que reflete um pouco disso, né? De esse processo de querer mudar, mas a gente não sabe direito para onde, né? De querer demonizar o quadro negro. Manja aquela história? Aí o camarada tá com febre, então vamos quebrar o termômetro. O problema é o termômetro, né? A gente tá, sabe, tentando resolver as coisas de uma forma completamente sem noção. Não é isso. Quer dizer, o nosso aluno, ele não estuda, né? Ele tem essa visão de que basta ele ficar na inércia da aula, olhando para a cara do professor, e que tudo vai acontecer nesse processo, né? Então é uma visão de mentira, né? Existe uma equação, né, que na minha opinião é a equação mágica do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, o ensino de qualidade é igual ao trabalho
duro do professor mais trabalho duro do aluno. Essa é a equação mágica do ensino de qualidade, gente. Se o professor não trabalhar duro também, não funciona, né? Então precisa ter o trabalho duro de ambos, do professor e do aluno. Hoje em dia não, hoje quem trabalha duro é o professor, o aluno, né? O aluno acha que basta olhar para a cara do professor que o processo vai entrar, né? O conteúdo vai entrar na cabeça dele por osmose. Tudo vai acontecer de maneira mágica, e não é, gente, né? Quanto mais o professor trabalhar duro e quanto mais o aluno trabalhar duro, melhor vai ser o ensino, né? Então é preciso que a gente dê ênfase nesse tipo, que é o trabalho duro do aluno que o professor Peer fala, né? É o aluno se colocar no papel de estudante, né? E não simplesmente de aluno, para assistir às aulas. O que ele conta pra gente? O professor Peer, ele fala: países que dão ênfase no trabalho do professor estão lá embaixo. Países que dão ênfase no trabalho duro do aluno estão com o ensino lá em cima, né? Então é preciso que a gente tenha em conta esses dois lados da história. Todo mundo precisa trabalhar duro nessa história toda, né? A gente não pode vender uma imagem de que a escola é um lugar super, ultra, mega divertido e que o aluno não precisa decorar a tabuada, né? De que o aluno vai vestir de Mulher Maravilha e de Batman e que tudo vai ser uma grande diversão. É uma grande diversão, mas não é, né? Não é brincar de esconde-esconde, é diferente. É um grande barato penetrar nas profundezas da matéria e conhecer os seus segredos, que é o que a química faz. Mas não é o mesmo barato de brincar de pega-pega ou de esconde-esconde, né? Então a gente precisa parar de vender essa imagem de que a escola é muito legal e que todas as pessoas são moderninhas, né? E de que, né, eu não preciso decorar nada. Não, gente, tá tudo errado, né? E o professor Peer vem cutucar isso, ele vem mostrar, e eu concordo com ele nesse sentido. Eu discordo dele de muitas coisas que ele fala ali, mas eu concordo com ele nesse sentido. Existe um ditado que é atribuído a Confúcio, né, que mostra um pouco isso, né? O ditado é o seguinte, acho que até o professor Peer comenta na palestra. O ditado fala o seguinte, que o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, eu entendo. Tá? Então, o processo de botar o bumbum na cadeira e fazer, que é o processo de trabalho duro do aluno, é o mais importante, gente, né? Se o aluno não treina, né, fica complicado. Se o aluno não constrói a cola, não pensa nos dados que foram fornecidos pelo professor, né, não pensa de maneira ativa, não funciona, ele não vai entender o conteúdo, né? E aí é que está, né? Existem variações desse ditado. Uma variação desse ditado é: eu escuto, eu esqueço, eu vejo, eu entendo, eu faço, eu aprendo. Perceba que são níveis diferentes. E aí, se a gente pensa numa aula tradicional, utilizando giz, lousa e saliva, né? O que o professor está fazendo lá na frente quando ele está dando a aula dele? Ele está falando e o aluno está escutando.
ele também está exercitando a parte visual, porque ele está escrevendo as coisas na lousa, né? E aí, obviamente, que a lousa não foi feita para escrever. É um grande equívoco o professor que escreve, né? O professor achar que a lousa foi feita para escrever. Isso que a gente vai discutir nas próximas atividades. Nossa, tá dando 30 minutos. Eu preciso encerrar isso aqui, o vídeo, porque senão corta sozinho. Mas vamos lá. Eu escuto, eu esqueço. Eu vejo, eu entendo. Eu faço, eu aprendo. O que acontece quando o professor está trabalhando lá na frente do quadro negro? Ele está falando, o aluno está escutando. Ele está escrevendo esquemas na lousa e o aluno está entendendo, né? E o aluno ao mesmo tempo também está fazendo, né? Ele está escrevendo coisas que o professor está anotando no quadro, né? Então você está estimulando tudo no aluno. Você está estimulando a audição, você está estimulando a visão e está estimulando o ato de fazer no aluno, né? Então é muito interessante a questão do quadro negro. Eu vou parando por aqui, gente, porque vai cortar sozinho. Meu celular é super moderno e ele corta sozinho. Vou continuar na próxima aula, tá bom? Um beijo, até.